Pessoal, boa tarde. Eu cumprimento vocês todos na paz do Senhor Jesus. Quero tratar um assunto hoje sobre um assunto muito polêmico até, que tem sido muito discutido no meio cristão, na igreja contemporânea. Se trata da maldição hereditária. Existe maldição hereditária nos tempos presentes para os cristãos que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador? Muitos se baseiam aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, e versículo 5, que diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Porém, o versículo 6 diz o seguinte: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Algumas pessoas têm adotado nos dias de hoje cultos para quebra de maldição. Isto no meio evangélico, nas igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais. Algo que tem trazido muita confusão, algo que tem trazido bastante contenda, até podemos assim dizer, por se tratar de um assunto polêmico, um assunto que lá no Antigo Testamento, na lei, quando Deus dirigiu estas palavras um pouco antes de trazer o decálogo, de trazer os 10 mandamentos para o povo de Israel, foi citado devido à obstinação do povo, que havia saído do Egito, que tinham visto já as maravilhas que o Senhor tinha operado, e continuavam assim mesmo a murmurar, a blasfemar, a duvidar do poder de Deus, uma vez que eles já tinham experimentado através da saída do Egito. Agora, o versículo 5 diz que Deus visita o erro, o pecado dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Até a 3ª e a 4ª geração. Porém, se formos olhar lá no livro de Números, capítulo 14, onde a Bíblia diz que muitos morreram, muitos dos israelitas mais velhos, antigos, os pais, morreram no deserto, e foi por castigo do Senhor. Porém o Senhor perdoou seus filhos, e os pais, os mais velhos, não adentraram a terra prometida, porém somente os mais novos. Isto descarta de uma vez por toda que Deus iria cobrar o erro dos mais antigos sobre os mais novos, quando deu a eles a oportunidade de serem perdoados, de adentrarem a terra prometida, como foi estabelecido. Uma questão que leva o povo a duvidar, ou a ter dúvidas sobre, porque uma vez que Jesus nos libertou, uma vez que ele tenha morrido na cruz do Calvário, uma vez que ele se fez maldito por nós, perdoando assim, nos livrando das nossas maldições, não há mais condição, não há mais subterfúgio que nos leve a voltar atrás e achar que a maldição hereditária ela deve ser alvo de pregação, como se fosse uma doutrina nos nossos dias. Existem muitas igrejas por aí que estão fazendo cultos com quebra de maldição. Que maldição? Se a Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 18 que tanto a alma do pai quanto a alma do filho são minhas, e a alma que pecar essa morrerá, estabelecendo assim que o pecado é a causa da maldição na vida daquele que pecar. Não importa se o pai, não importa se o filho. No decorrer do capítulo 18 de Ezequiel, nós vemos ali uma colocação sobre pais que pecaram e filhos que foram fiéis.
filhos que foram pecadores e pais que foram fiéis. E a nenhum deles o Senhor atribuiu a maldição, mas responsabilizou aquele que pecasse. Outra coisa muito importante a salientar, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nenhuma condenação há, não existe maldição que possa estar sobre a vida de um crente que aceitou a Jesus como Salvador, que passou pelas águas, que anda palmilhando para os céus, na doutrina, na sã doutrina que é a palavra de Deus. Não existe essa possibilidade, porque em 1 João capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz que aqueles que são de Jesus, aqueles que são de Deus, o maligno não lhe toca. Então, nós não podemos fiar por esses tipos de pensamentos. A Bíblia diz em João 8,32 no Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados. Lá, Provérbios capítulo 26, versículo 2, não existe maldição sem causa. Tudo isto nos leva a crer que a maldição só vai passar a existir na vida de pessoas desobedientes, mesmo que tenham aceitado a Cristo, mas que optaram pela desobediência. Nós não podemos, nos púlpitos das nossas igrejas, nós não podemos insistir nessa heresia chamada maldição hereditária. Se formos olhar o capítulo 9 do Evangelho de João, ainda encontramos, na ocasião, aquele cego que os discípulos foram interrogar a Jesus, dizendo: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas estas coisas aconteceram para que se manifeste a glória de Deus. Então, não existe base. O versículo que lemos a princípio em Êxodo capítulo 20, versículo 6, diz que aqueles que obedecerem ao Senhor, o Senhor os alcançará com a sua bênção até 1000 gerações. 1000 gerações, e não 4 gerações, como o versículo anterior diz, que visita o pecado do pai nos filhos. Então nota-se que é tudo uma questão de obediência. Nota-se que a maldição recai sobre a pessoa a partir do momento que a pessoa, uma vez sendo regenerada, uma vez sendo lavada, uma vez sendo purificada e uma vez sendo exercitada pela palavra de Deus, uma vez sendo purificada pelo sangue de Jesus, torna ao pecado, torna as práticas antigas e passa a cometer pecado. Aí cabe se dizer que a maldição está sobre a pessoa, mas não porque o pai que não conheceu a Jesus. Dia desses ouvimos o pastor Josué Brandão, homem de Deus, trazendo um testemunho sobre uma irmã que teve em seus antepassados uma pessoa na família que era prostituta. E esta pessoa, hoje, estando na igreja, optou por pedir um conselho e tomou a decisão de se afastar da igreja, porque disse que estava marcado, estava determinado, porque a sua avó foi prostituta, porque a sua mãe foi prostituta, porque a sua tia foi prostituta, então ela também teria que ser. Porém, o pastor disse que, na ocasião, citou a palavra de Deus, que havia uma libertação presente na vida da pessoa. E para aqueles que são libertos, como eu já disse, conhecendo a verdade, palmilhando na verdade, crendo na verdade, não cabe maldição sobre a vida destas pessoas. Então o diabo se encarregou de colocar na mente da pessoa que ela deveria seguir os passos de sua mãe, de seus
antepassados. Porém, o que precisamos entender é o seguinte, que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio para restaurar. A Bíblia diz que maldito todo aquele que for morto em uma cruz. Jesus se fez maldito para tirar a maldição das nossas vidas. Jesus se tornou maldito, se revestiu dos nossos pecados para tirar a maldição das nossas vidas. Então, se eu estiver com um pensamento de maldição hereditária, se uma enfermidade que acontece é maldição hereditária, se um desemprego que acontece é uma maldição hereditária, se uma luta que acontece é uma maldição hereditária, as pessoas, os meus antepassados, não conheceram a Cristo. O que está havendo aí é que nós não podemos fugir de uma realidade. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos dirigindo a palavra. Agora, porém, eu quero dizer para você, meu amigo, muitas igrejas estão ganhando rios de dinheiro, estão fazendo campanhas e mais campanhas, anunciando que se quebra a maldição. Jesus já quebrou a tua maldição. Basta você aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Basta você abrir o seu coração. A Bíblia diz ainda que das coisas passadas Ele não se lembrará mais. Então o teu passado ficou para trás. Não importa se o teu pai tenha sido um ladrão, não importa se a tua mãe tenha sido uma prostituta, não importa se os teus irmãos tenham sido traficantes, não importa o que eles tenham feito. O período da sua restauração é hoje. O tempo da sua restauração é hoje. Então, cai por terra todas estas perspectivas e hipóteses de maldição hereditária. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos voltar lá no Antigo Testamento. Os pais pecaram. Deus os privou de entrar na terra prometida. Porém, andaram durante 40 anos pelo deserto, até morrer o último israelita, velho, e ficar somente seus filhos para terem a posse da terra prometida. O que isto quer dizer? Haveria Deus caído em contradição? Haveria Deus se arrependido do que falou? Mudou de ideia, como nós mudamos a todos os momentos? Não, de maneira nenhuma. Deus condicionou aquele povo por causa do pecado. Chegou-se a mencionar que o povo tinha pecado 10 vezes, com prostituição, com idolatria, com os costumes dos povos, pelas terras onde passaram, e chegaram a uma conclusão, que a vida deles estava boa, porém estavam caminhando em caminho à maldição, mas uma maldição pré-anunciada por eles mesmos, através da desobediência da palavra de Deus. Então, aquele que é obediente à palavra de Deus, não lhe cabe maldição. Lembremos de Balaão no capítulo 23 de Números. Me parece que o versículo 8, quando diz que não cabe maldição sem causa. Balaão estava sendo persuadido por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, mas o povo estava debaixo da bênção de Deus. E todo aquele que está debaixo da bênção de Deus, não lhe cabe maldição. Não tem como o diabo amaldiçoar alguém a quem Deus abençoou e está protegendo. Então, meu amigo, esta é uma colocação fútil. Esta é uma colocação que não cabe a nós cristãos contemporâneos. Não, de maneira nenhuma. Nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Somos nascidos de novo. Somos peregrinos na terra, mas estamos em direção aos céus.
Então, cai todos estes assuntos por terra. Cai todas estas condições por terra. Não tem como. Não tem como. Levemos em consideração Romanos capítulo 8, versículo 1, já citado e rapidamente mencionado. Agora nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se não há nenhuma condenação, por que acreditar que existe uma maldição sobre a sua vida? Enfermidades? Pedro foi morto de forma terrível. Foi crucificado, segundo historiadores, de cabeça para baixo, não se vendo digno de ter a mesma morte que Jesus Cristo teve. Outro que morreu de forma tremenda, sendo preso pelos judeus, sendo preso pelos romanos, o apóstolo Paulo. E segundo historiadores, morreu decapitado. Um homem que conhecia a lei, um homem inteirado nas escrituras, um homem que teve suas revelações, que subiu até o terceiro céu, teve todas as revelações possíveis, um dos maiores ensinadores das escrituras. Por que ele morreu decapitado? Seria uma maldição sobre a vida dele? De maneira nenhuma. Por que Jesus morreu crucificado, sendo filho de Deus e santo? Por que Pedro, um apóstolo que passava, a sua sombra curava, morreu crucificado de cabeça para baixo? Seria maldição na vida destes homens? A doutrina da maldição hereditária, ou seja lá como se querem chamar, se reafirmou através das igrejas neotestamentárias, onde se cria aquilo que chamamos de indulgências na Idade Média, para que o povo se livre da maldição. Traga R$1.000, traga R$2.000, traga o quanto você tiver, leve este objeto, leve esta caneta, leve esta arca, leve este lenço, leve esta garrafa de azeite, leve o rodo, a vassoura. Por quê? Coloque atrás da porta da sua casa, coloque na porta da sua casa, passe o azeite, asperja o azeite nas portas dos armários, da geladeira, nos colchões, nos estofados. Lava a tua casa com este azeite dentro da água para tirar toda e qualquer maldição. Não. A Bíblia diz que o nome de Jesus Cristo é um nome sobre todo nome. A Bíblia diz que o nome de Jesus Cristo está acima de todas as coisas, e diante dele todo joelho se dobrará. E ainda nós vemos e lemos em Atos 4:12 que não há em cima nos céus, nem embaixo na terra outro nome dado, pelo qual importa que sejamos salvos. Então quero te perguntar, você cristão que aceitou a Jesus, que passou pelas águas, talvez que tenha até algum cargo na igreja, talvez que tenha alguma função no ministério, ainda se perde, ainda se embaraça com o assunto maldição hereditária? Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos dar crédito na palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Então, não existe maldição sem causa. A maldição que está sobre a vida humana é a maldição oriunda do pecado. É a maldição originada pelo pecado. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se encobrirmos as nossas transgressões, maldição presente. Se confessarmos as nossas transgressões, melhor dizendo, nada de maldição, a bênção de Deus e o perdão de Deus nas nossas vidas. Então, meus amigos, vamos prestar mais atenção na palavra de Deus. Vamos examinar as Escrituras e aquilo que nela está escrito.
Vamos parar de dar ouvidos a todos os ventos de doutrinas que têm surgido e têm trazido confusão e muita confusão nos dias atuais. Pessoas perdendo tudo, pessoas perdendo família, pessoas perdendo bens, pessoas perdendo até a fé, porque tem se colocado na posição de amaldiçoado e tem entregue tudo na mão de lobos devoradores, na mão de mercenários, para que a maldição que supostamente está sobre sua vida seja quebrada. Meus amados, a palavra de Deus, vamos citar de novo. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E logo, aquele que é liberto por Jesus não está sobre ou sob o comando de Satanás. Na verdade, não podemos, como Paulo falou, ignorar os seus ardis, porque ele anda bramando como leão, como Pedro disse, buscando a quem possa tragar. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, muito cuidado mesmo. Procure examinar com carinho as Escrituras. Procure ler. Procure dar ouvidos a quem tem o Espírito de Deus. Procure ler livros sadios. Procurem ler livros, além da Bíblia, claro, que nos tragam orientações divinas. Mas não vamos nos apegar a tudo que ouvimos, até nos púlpitos das nossas igrejas, quando na verdade os menos avisados ouvem e glorificam como se estivessem debaixo de um fogaréu eterno, debaixo de um fogaréu espiritual. E na verdade acontece o que está escrito em Oséias: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Então, meu amigo, apegue-se a Jesus. Apegue-se a Jesus. Se alguém está te ameaçando, porque você tem alguém doente na família, ou até mesmo você está doente, desempregado, leia a Bíblia. Veja que os homens de Deus, a vida deles não foi fácil. Veja que a palavra de Deus não prometeu mar de rosas para ninguém. Veja que o ímpio também prospera. Conforme no Salmo 73, o salmista chegou quase a escorregar, porém quando viu o fim do ímpio, que nem na sua própria morte tinham apertos, quando ele viu e percebeu o fim do ímpio, ele entrou no santuário do Senhor e pôde perceber que a vida dele era uma bênção e que ele estava no caminho certo. Que Deus abençoe a todos. E mais uma vez eu apelo: estudem as Escrituras Sagradas, frequentem as escolas dominicais, os cultos de ensino da palavra, onde você pode amadurecer, alimentar a tua alma e ficar imune a todas e a todos estes ataques de Satanás. Que Deus te abençoe, e numa próxima oportunidade nós vamos falar sobre algum outro assunto em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.